Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, terça-feira, dia 9 de junho, nós vamos ver uma continuação sobre o nosso conteúdo da aula passada. A gente vai ver hoje, doenças causadas por protozoários. Vocês lembram, que a gente viu sobre o reino protista, a gente viu sobre protozoários, a gente viu sobre algas, a gente viu sobre a importância desses seres. E hoje nós vamos ver um pouco sobre as doenças. E como eu falei na aula passada, nós vamos ver sobre as doenças causadas por protozoários, já que desse reino são esses os seres que podem causar doenças. Então, galera, nós temos aqui alguns exemplos de doenças que tem no livro de vocês, que são os exemplos mais conhecidos desse tipo de, causado por esse tipo de micro-organismo. Então a gente vai ver, Agora vamos lá. Primeiro, coloquei aqui em primeiro lugar doenças de Chagas, por quê? Porque a doença de Chagas ela é muito conhecida, Claro que as outras também são. E também um detalhe, a doença de Chagas ela tem esse nome porque a pessoa, que é o Carlos Chagas, que descobriu a doença, que estudou, acabou dando nome e sobrenome dele para a doença também, Então, galera, o vetor da doença de Chagas é o barbeiro. O barbeiro, que é um besouro inseto, ele costuma picar nas regiões do rosto das pessoas, E nessa picada ele acaba também depositando algumas fezes. Com isso, quando a pessoa coça, acontece, a contaminação. Essa contaminação é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é o nome científico desse bichinho, E aqui tem os sintomas, febre, mal-estar, mas são os sintomas principais, ok? Também tem vermelhidão nos olhos, certo? Inflamação nos glânglios. Então, e o principal sintoma que as pessoas mais falam, que é o sintoma mais conhecido, que é o aumento dos órgãos. Então, galera, a doença de Chagas, ela ataca o coração, ela ataca o fígado, ataca o baço, e ela provoca o crescimento desses órgãos, a inflamação desses órgãos. Aqui eu deixei um detalhe, Fase aguda e fase crônica. A fase aguda e a fase crônica dessa doença são duas coisas bem diferentes. A fase aguda é quando você sente a febre, é quando você sente esse mal-estar, essa sensação ruim. Mas com o passar do tempo, que essa doença foi evoluindo no seu corpo, aí vem a fase crônica, quando você acaba perdendo algumas funções dos seus órgãos, Quando a pessoa contaminada acaba perdendo algumas funções dos órgãos, como por exemplo, como eu falei, coração, fígado. E aí a fase crônica é a fase realmente que é a fase mais complicada. A fase aguda é onde a gente sente mais os sintomas. Perfeito? Perfeito. Bom, galera, o vetor, que é o barbeiro, não é a única forma de contrair a doença de Chagas, certo? Essa doença também pode ser contraída através de transfusão de sangue, Transfusão de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa que ainda não está contaminada. Também pode acontecer por ingestão de água contaminada, alimentos mal lavados. Então, tudo isso pode ocasionar a infecção e o adoecimento da pessoa pela doença de Chagas. Ok? Então, basicamente, a doença de Chagas é isso. Agora vamos para a malária. Galera, a malária ela é uma doença muito da Amazônia. Por quê? Porque quase 100% dos casos ocorrem na Amazônia, certo? Quase 100% mesmo, se eu não me engano, 97% a 98% dos casos são nessa região de mata, na região da Mata Amazônica. O vetor é o mosquito prego. E o que acontece nessa doença? Esse parasita, galera, ele destrói os glóbulos, os glóbulos do sangue. E, por exemplo, a questão dos glóbulos vermelhos, das hemácias, tudo isso, esse parasita destrói. Então, vamos lá. E depois a amebíase. Aqui a gente tem na sequência a amebíase. Essa doença é causada geralmente por falta de higiene. Galera, a amebíase, ela se contrai geralmente em locais onde não se tem saneamento básico, onde não se tem rede de esgoto, água tratada, ok? Então, em muitos países africanos, essa doença ainda é
é uma rotina muito comum. Por isso que para a gente prevenir essa doença, o que a gente tem que fazer? Lavar os alimentos, as folhas, né? Todo tipo de alimento que a gente for consumir. E evitar, né, a questão de ingerir água contaminada. Ou seja, você saber a procedência da água que você ingere. Perfeito? E os sintomas, né, como é uma doença que ataca muito o intestino, diarreia, dores estomacais, esses são os principais sintomas. Galera, agora a gente tem aqui a leishmaniose, também é outro exemplo que o livro de vocês traz. O vetor é um mosquito, o mosquito palha. E os sintomas, galera, febre intermitente. O que é febre intermitente? Aquela febre que vai e que volta. No caso da leishmaniose, essa febre dura semanas. Então, durante semanas, aquela febre que vai e que volta, que você nunca consegue se curar dessa febre de verdade. Fraqueza, palidez, perda de apetite. Bom, galera, a leishmaniose também é uma doença, não é? Que é transmitida por conta dos animais domésticos que a gente tem em casa. Por exemplo, o cachorro, o gato. O mosquito palha, ele acaba picando tanto seres humanos quanto animais. E aí acontece a transmissão dessa doença. Por exemplo, quando o animal está infectado, o mosquito pica o animal e depois ele pica o ser humano, né, uma pessoa, ele está transmitindo essa doença para o ser humano, ok? Então, essa é a forma de transmissão da leishmaniose. Essa é a forma de contaminação, é esse o vetor, o mosquito palha. E a toxoplasmose? Eu coloquei essas duas doenças aqui desse lado da lousa porque são duas doenças que as pessoas às vezes confundem um pouco. A toxoplasmose, galera, é conhecida como a doença do gato, mas não é ela que é conhecida como é que as pessoas chamam? Calazar, não é? Não é a toxoplasmose, não, é a leishmaniose, certo? A leishmaniose, ela é conhecida pelo seu nome indiano aqui, né? Principalmente no Nordeste, é conhecida como calazar, né? E as pessoas, às vezes, acabam maltratando os animais, pensando que eles podem transmitir essa doença, né? E transmitem. Mas o que acontece, galera, é que o mosquito transmite do animal para os seres humanos. É assim que acontece essa forma de transmissão. E é a leishmaniose que é conhecida como calazar. Não é a toxoplasmose, certo? São doenças diferentes. Na toxoplasmose, galera, que é a doença do gato, é um pouco até injusto a gente falar que só os gatos podem transmitir essa doença. Por quê? Porque os cachorros também podem transmitir, certo? Mas como que eles transmitem isso? Galera, os mosquitos, as moscas, esses insetos que passeiam pela nossa casa, não é? Quando eles pousam na caixa de areia do gato, quando eles pousam nas fezes do animal, né? do nosso animal de estimação, esses animais acabam transferindo, não é? Então, esse parasita, ele pode viajar na asa de uma mosca, da caixa de areia do gato, até a comida que a gente está comendo, certo? Até a nossa água, nosso copo, os nossos talheres. Então, galera, é essa forma que acontece a transmissão. Isso porque que esses animais, não é, acabam podendo ter essa possibilidade de transmitir essa doença para os insetos e os insetos transmitem para a gente. Acontece, galera, porque esses animais têm muitos hábitos de caçador, não é? Eles acabam saindo, não é? Eles acabam caçando algumas coisas no mato. Então, isso contribui para que eles tragam essa doença para dentro de casa. Mas, como que a gente consegue se prevenir dessa doença? É se livrando dos nossos bichinhos de estimação? Não, galera. É cuidando. Gato, principalmente, não é? É aquele animal que tem que ficar dentro de casa. A gente não pode permitir que ele dê passeios na rua, que ele dê uma voltinha na rua. Não é? Porque além desse risco dele trazer doenças para casa, também tem o risco dele mesmo acabar morrendo, né, sendo atropelado na rua e outros motivos. Então, qual é a forma de prevenção? É você realmente cuidar dos seus animais. Não é se desfazer deles, certo? É cuidando deles. E os sintomas, vamos lá. Mal-estar, dor de cabeça e no corpo, febre, ok? Esses sintomas, eles são muito confundidos, não é? Com das demais doenças. E detalhe, galera, a gente tem que ter uma atenção especial quanto às grávidas, às gestantes, ok?
As gestantes, elas têm que ter um cuidado a mais quando for ter o contato com o animal de estimação, porque a toxoplasmose, ela prejudica bastante o feto, o bebê. Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado também com as gestantes, ok, galera? Então, esses são alguns exemplos de doenças causadas por protozoários que o nosso livro traz. E eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês leiam o capítulo, vamos fazer as atividades, não é? E até a próxima. Tchau, tchau!